E por que ele quer tanto a Ucrânia? Pois é, eu acredito que é puramente política isso, tá? Ele dá um monte de explicação lá, que a OTAN estava expandindo, lorota. Neonazistas, neonazista, lorota dele. O que acontece? Qual que é o problema que ele estava vendo lá? Historicamente, a Ucrânia e a Rússia são próximas. Assim, são povos, tem muitas ligações entre eles, né? E o que ele está vendo é o seguinte, quando a Polônia e os países bálticos entraram para a Europa, a qualidade de vida nesses países subiu absurdamente. Você vai na Polônia, cara, a Polônia é impressionante. Quando eu fui pra Ucrânia, você vai pela Polônia, né? Você desce em Varsóvia. Estive lá ano passado, na Polônia. Um monte de obra, um monte de coisa, cidade realmente linda, Varsóvia lá. E o que já estava acontecendo já com isso? O pessoal da Rússia começa a olhar para esse país e fala, pô, caramba, né? Podia fazer isso também, né? Podia melhorar aqui a situação nossa aqui também. E se a Ucrânia vai para a Europa e faz esse tipo de coisa, a pressão sobre o Putin ia ficar muito grande. Simplesmente eles não iam querer mais um ditador como nesse estilo soviético, porque a verdade é que o Putin é uma continuidade da União Soviética. Né? Ele não se assume comunista como a União Soviética, mas o estilo é o mesmo, o super ditadorzão que manda em tudo, que não pode ser questionado, que não centraliza tudo. Coisa morre o pessoal que é contrário a ele misteriosamente. Rapaz, né? É um tal incrível, de cair, né? Gente de janela, de envenenada. Achar ataque cardíaco em família, a família inteira tem um ataque cardíaco, umas coisas assim que... E agora teve o caso também, né, de 3 dos cientistas do míssil hipersônico dele, né? 3 morreram em condições não explicadas e o resto foi preso, né? E por quê? Ninguém sabe, mas uma suspeita é porque, vocês sabem, o míssil hipersônico russo, o Kinjal, ele tinha uma fama de ser, a propaganda é que ele é invencível, que ele não ia parado por nada e coisa e tal, e já vai para mais de 12 Kinjal que foram derrubados pelo Patriot que está em Kiev, né? Então, quando eles atiraram a primeira vez, eles mandaram 6 que acharam que ia destruir o Patriot americano em Kiev. E o Patriot facilmente acabou com os Kinjal todos, derrubou todos eles, né? Aí o cara ficou puto, Putin. O cara ficou, alguém me enganou. Quem foi que me enganou nessa porcaria aqui, né? E a gente não sabe, tá? Esse tipo de coisa não tem informação, mas é uma possibilidade. Cara. Então ele achou que ia ser fácil, ele tem esse negócio de não ter aceitado, porque acha que pertence ainda à Rússia, à grande União Soviética. Ele tem medo que se realmente a Ucrânia for para a Europa, isso vai causar mais instabilidade dentro da Rússia em si, porque a Rússia o pessoal vê como algo monolítico, mas não é. Tem um monte de república, de pessoal que quer separação. Em 91, quando terminou a União Soviética, foi muito difícil conseguir manter a Rússia unida, tá? Poderia ter sido mais esfacelado. Um monte de gente queria sair, um monte de repúblicas ali, Daguestão, Chechênia, enfim, um monte de coisa. Então, esse é o temor do Putin, né? E aí ele viu uma oportunidade única, porque ele achou que ele estava com popularidade alta, tava com a Ucrânia estava com popularidade baixa, o Zelensky ganhou a eleição em 2019, né? Prometendo luta contra a corrupção. E a verdade é que lutar contra a corrupção é um negócio difícil, né? Então, aí depois veio logo em seguida a questão da pandemia, que maltratou qualquer governante que tivesse do poder, né? Porque não tem muito o que fazer com a pandemia, né? Então o Zelensky estava com a popularidade baixa naquele momento. Então o Putin falou, pô, beleza, vou chegar lá, é agora, melhor hora. Vou invadir com uma força muito grande. Eu acho que o pessoal da Ucrânia vai até querer, deixa pra lá, vamos entrar pra Rússia de novo e pronto, deixa pra lá e coisa e tal. Ele contava com o Zelensky fugindo, talvez esse negócio do Biden ter oferecido a carona já era até alguma coisa mais... Esperada, né? Pô, o Biden vai me ajudar aqui, vai tirar o cara daqui, e aí depois pronto, é tudo nosso. Depois que eu invadi é tudo nosso, né? Existe também uma história muito bacana sobre uns supostos relatórios cor-de-rosa do FSB, né? O que seria? O que seria isso, né? A gente não sabe se isso é verdade, porque são informações que foram passadas através de um dissidente russo que mora na França, o Vladimir Orkin. Ele tem contato com muita gente no FSB, no Serviço Secreto Russo, e segundo ele diz, né, ele recebeu informações de um agente lá do Serviço Secreto dizendo o seguinte, olha só, esse negócio é uma loucura. Por quê? Porque o Putin já vinha há alguns anos pedindo relatórios sobre como seria um prospecto de invasão frontal da Ucrânia.
E ninguém levava isso a sério. O pessoal achava, não, isso aqui não vai fazer isso, né? Então, eles mandavam os chamados relatórios positivos. Por quê? O pessoal, os analistas lá do FSB, se eles mandam um relatório dizendo que, olha só, não vai falhar, vai dar errado. Se você invadir a Ucrânia, vai dar merda, os ucranianos não vão ficar do seu lado. Se eles mandam um relatório desse, o cara era chamado para dar explicação, por que você acha isso, você está questionando a facilidade, a eficiência russa, não sei o que lá. Se você manda um relatório dizendo, não, vai dar mole, vai funcionar direitinho, coisa e tal, ninguém questionava nada. Como ninguém achava que de fato o Putin seria maluco de fazer esse tipo de coisa, o pessoal mandou um monte de relatório lá dizendo, não, pode invadir, vai estar todo mundo do seu lado, o pessoal ama o Putin lá, ama os russos. E diziam que muita gente no exército ucraniano era a favor dos russos, queria que os russos voltassem, coisa e tal, só que era tudo falso. Não era verdade esses relatórios. Então isso também iludiu o Putin. Também teve uma devassa depois também no FSB também, teve. Por volta de abril, maio do ano passado, de 2022, teve uma devassa no FSB também, com um monte de gente sendo excluída dos quadros lá por conta disso daí, né? Aí, ou seja, qual que era a ideia do Putin, né? Ele sabia que alguma sanção ia ter. Sempre ia ter alguma sanção. Evidentemente que o Ocidente faria isso. Mas qual que era a ideia dele? É que fosse uma vitória muito rápida, que ele ia tomar Kiev rápido, ia tirar o Zelensky, ia botar um presidente pró-Rússia lá, ia dar um jeito de matar todo mundo que fosse da oposição, o pessoal mais coisa, e aí no final das contas ele podia até sair. E depois que ele viu que tá o presidente favorável à Rússia lá, o resto não interessa, né? Ele achou que ia conseguir fazer isso rápido, né? O plano dele era tomar Kiev em 3 dias, né? Eles mandaram um destacamento de elite para o aeroporto de Hostomel, que é um aeroporto pertinho de Kiev, mandaram um destacamento, era para eles tomarem o aeroporto. E aí que foi a primeira coisa que deu errado, porque realmente os ucranianos tinham poucas tropas ali no aeroporto. Os russos estavam certos no planejamento deles. Tinha poucas tropas ucranianas ali, mas rapidamente o pessoal conseguiu juntar um monte de gente e mandar para lá e retomaram Hostomel dos russos. E aí nisso, quando chegou, qual que era a ideia dele? Ele ia tomar aquilo ali, ia mandar por avião, né, posando ali pertinho no subúrbio de Kiev, um monte de avião com tropa, com blindado, coisa e tal, e aí ia cercar a cidade. Só que não conseguiu, já deu errado aí, né? Os ucranianos conseguiram segurar a pista de pouso o tempo suficiente, quando perceberam que iam perder, bombardearam a pista de pouso, de forma que o aeroporto de Hostomel ficou inacessível, não tinha como pousar avião ali. Aí foi a primeira batalha mais significativa dessa guerra, né? Hoje tem imagem de tudo descrito o que aconteceu, quem foram as pessoas e coisa e tal, mas realmente é impressionante, porque se tivesse caído Hostomel no primeiro dia, como era a ideia russa, e eles tivessem conseguido pousar os aviões ali, a história seria totalmente outra. Não, existia um risco real da Ucrânia cair nos primeiros dias da guerra, né? E aí, quando Hostomel ficou impossível, o que ele fez? Ele fez o tal do famoso comboio, que vem lá de Belarus, descendo ali em direção a Kiev, e aí veio do norte, através de Belarus, um comboio enorme, era 35 quilômetros de caminhão, um atrás do outro, com equipamento, com arma, com blindado, com a coisa toda. E aí ficou até uma coisa curiosa, porque eu lembro quando eu dava notícia disso, né, que o pessoal falou, não, o comboio vai chegar hoje à noite. Aí, olha só, vamos preparar que amanhã, pode ser que Kiev caia amanhã com o comboio, né? Chegar em Kiev, isso. Aí chegava no dia seguinte, nada do comboio. Não, mas agora vai chegar daqui a 2 dias, tá, beleza. E nada de chegar o comboio, coisa e tal, e acabou que o comboio foi todo destruído pelos ucranianos. Como? Os ucranianos prepararam um monte de emboscadas no meio do caminho, destruíram uma represa para subir o nível da água ali na região, aí ficava com pouca passagem, só tinha uma estradinha para passar, montaram emboscada, meu amigo, foram destruindo o comboio inteiro, não sobrou nada do comboio russo de 35 Foi burrice isso também, né? Porque não era o plano, isso aí já era o plano B, né? Já era a adaptação. Já era a adaptação do plano. E, enfim, aí conseguiram parar esse comboio e depois começaram os ucranianos a expulsar os russos do norte, né? Existe uma lenda que os russos recuaram do norte por livre e espontânea vontade, mas não, quem acompanhou no meu canal falou, olha só, o pessoal está quase cercando os russos aqui. Chegou a ponto dos ucranianos estarem quase cercando uma quantidade enorme de russos naquela região sem ter para onde eles saírem. E anular, e ali eram as melhores tropas russas, né, porque era onde o Putin esperava realmente ganhar, e tiveram que sair às pressas. Ou saíam ou iam ficar presos ali, a perder as melhores tropas russas ali naquele momento, né. Chegou o pessoal a mostrar caminhões com uniforme de gala.
O pessoal estava levando os uniformes achando que já ia desfilar em Kiev já, ia entrar, ia tomar tudo, ia desfilar em Kiev já em 3 dias, coisa e tal. Era o plano dos caras. Mas aí, ou seja, por que deu errado? Deu errado, então, primeiro, porque o exército ucraniano estava mais preparado do que os russos esperavam. O exército russo estava menos preparado do que os russos esperavam. Eles achavam que tinha uma capacidade muito maior, mas teve esse problema de pneu que estourou, coisa que falhou, falta de combustível. O cara falou que comprou combustível, mas não tinha tanto combustível assim lá na frente. Enfim, teve todos esses problemas e logo em seguida começaram as sanções contra a Rússia, né? E aí a Rússia se viu numa situação complicada ali, que aí não tem como voltar atrás. Como é que volta atrás disso? Não tem como. Eu tenho certeza que depois desse negócio, desse episódio do comboio, se o Putin pudesse voltar no tempo e não invadir, ele preferia. Será? Ah, com certeza. É mesmo? Ah, com certeza. Mas ele não tem como fazer isso. Ele vai falar o quê agora? Não, desistir, vou sair, coisa e tal. Não tem como, né? Tanto que internamente ele nem assume que é uma guerra, é uma operação especial, uma operação especial, exatamente. Uma operação militar especial. Por que ele chama isso e não chama de guerra? Cara, é por pura política, né? Porque no final das contas é uma guerra, né? Ele tá usando ali... o principal do exército russo, não tem... Algumas pessoas falam isso também. Não, porque o Putin tá pegando leve, tá indo devagar. Não, dá uma olhada lá no número de tanques que já foram destruídos. Quase 2/3 dos tanques russos foram destruídos já. Nessa guerra, exatamente. Artilharia, metade da artilharia russa já foi destruída nessa guerra. E até navio, 20% da frota russa já foi afundada pelos ucranianos nessa guerra, o que é impressionante porque a Ucrânia não tem marinha, né? E conseguiram já afundar uma quantidade enorme. Aliás, outro dia mesmo afundaram o Ivanovets aí, no dia... foi 1º de fevereiro. E afundaram o Ivanovets e volta e meia estão afundando navios russos ali no Mar Negro. Então, assim, essa guerra está sendo muito cara para o Putin, né? Só que agora ele não tem como voltar atrás, porque se ele voltar atrás é o fim dele. E estrategicamente foram se formando alianças, né? Teve aquela reunião famosa com a China, né? Daquela aliança... Como que eles chamaram? A Rússia e China, aliança... Para sempre, uma coisa assim, né? E o Ocidente todo se movimentando, Alemanha e Estados Unidos e tudo mais. E aí acontece o conflito lá em Israel. Você acha que a partir daí também ajudou a Rússia nisso, de desviar a atenção um pouco? Não, acho que é mais do que isso. Acho que a Rússia causou aquilo ali, né? Ah, é? Olha só, mas primeiro, a China e a Rússia, embora a China tenha falado negócio de amizade para sempre, coisa e tal, em momento algum... Aliança sem limite? Dá uma olhada aí. Uma coisa assim, eu também não lembro o termo exato, não. Apesar de terem falado isso, a China não ajudou em nada a Rússia até aqui. É mesmo? Não ajuda. Militarmente, nada. Não? Nada. O que a Rússia conseguiu de aliança que dá arma mesmo é Coreia do Norte e Irã. Irã e Coreia do Norte estão junto com a Rússia. A China entrou nessa meio numa de... olha só, se a Rússia se ferrar nisso aí, bom pra mim, né? Por quê? Porque Vladivostok inteiro era território chinês, né? Já estão agora até usando mapas lá na China com os nomes chineses das cidades lá de Vladivostok, ali da região oeste da Rússia lá. Então não são tão parceiros assim. Nunca foram, cara. A verdade é essa. Olha a história da China e da Rússia, né? Até quando a Rússia ajudou a China a fazer a Revolução Comunista lá atrás, rapidinho os dois brigaram e o Stalin não se falava mais com o Mao Zedong e nunca foram amigos. Sempre foi aquela amizade meio assim, né? Interesseira. Se chegar muito perto eu dou rasteira. Entendi. Não tem esse negócio, não. Então, e até aqui eles não entraram nessa também, porque eles sabem que a China é muito forte hoje em dia, não tenha dúvida, mas economicamente ela depende muito dos Estados Unidos, né? O mercado consumidor chinês está muito no Ocidente. Brasil compra da China? Compra, mas compara o que o Brasil compra da China com o que os Estados Unidos compra da China. A China quebra se os Estados Unidos fizerem um boicote com a China. A verdade também é que seria muito ruim para os Estados Unidos também. Tá? Porque do outro lado também ela depende muito. Também depende de um monte de coisa da China.